Como seria se você pudesse usar as falhas para vencer no esporte, nos negócios e na vida? No episódio de hoje do podcast No Topo, nós entrevistamos Lucas Garcia, o terceiro melhor atleta do mundo no fisiculturismo na categoria 212. E ele revelou o método e a mentalidade que ele usa para transformar erros, falhas, críticas e julgamentos em combustível para vencer. E ele fez isso diversas vezes na sua trajetória esportiva, alcançando o mais alto nível da modalidade e tendo a certeza que ele não vai parar por aí. Passou por diversos desafios, inclusive um problema grave de saúde, que poderia ter retirado ele de uma vez por todas do seu esporte. Mas foi exatamente nesse momento que ele conseguiu adquirir mais força do que nunca e transformou essa doença, esse problema, em uma ferramenta para se superar e alcançar o melhor resultado da sua carreira. Ele revela também nesse episódio qual é a visão que ele tem sobre o mundo atual do fisiculturismo, sobre abuso de drogas, de hormônios, sobre jovens entrando na modalidade, sobre as oportunidades que estão se criando no universo do fisiculturismo e qual é a visão que ele tem para os próximos anos da modalidade. Se você é atleta, fisiculturista, empresário ou uma pessoa que quer alcançar o mais alto nível no esporte, nos negócios e na vida, tenha certeza que este episódio vai ser um divisor de águas na sua jornada. Aproveite a partir de agora. Lucas, as pessoas olham para o palco e elas veem músculo, mas a gente sabe que existe uma mente que sustenta tudo isso em cima do palco. Quem é o Lucas que ninguém vê? Olha, Nicolas, eu costumo dizer que no fisiculturismo, quando você vê aquele corpo imenso com músculo, daqui para baixo, ou seja, a parte do físico, é fácil de domar, é fácil de conduzir, de construir. O problema é daqui para cima, principalmente no fisiculturismo. Em todos os esportes na vida, mas no fisiculturismo eu acho que mais porque é um esporte 100%, 99% mental. 1% eu digo que é o físico, é o que você faz no treino e tudo, porque a gente mexe muito com dieta restrita, hormônio e tudo que pode levar o ser humano a um estresse, entendeu? A gente vê aí um reality show que querem colocar as pessoas sob estresse, o que eles fazem é restrição de comida, então a gente vive isso. Precisa ter uma mente muito centrada para ter a disciplina de fazer o que precisa ser feito, né? Eu consigo conduzir minha vida assim. Simplesmente acordar e pensar o que eu tenho que fazer e só executar. Porque se você for parar para pensar ou fizer o que tiver vontade no dia, vai oscilar cada dia de um jeito, então você não vai fazer. Então o fisiculturismo eu digo que é isso, é totalmente mental. E é aí que muita gente se perde, porque você tem que gostar disso, porque é difícil. E o que te fez, cara, gostar disso? Lá no começo, tu iniciou a musculação já pensando em se tornar um fisiculturista? Ou foi algo que foi acontecendo, tu foi se apaixonando no processo? Em que momento aconteceu essa virada de chave de, né, vou me dedicar para me tornar um fisiculturista e chegar no Mister Olímpia? Na verdade, eu digo que as coisas aconteceram na minha vida como tinham que ser, porque eu tive uma trajetória bem diferente do habitual, principalmente hoje em dia, que o fisiculturismo está trazendo mídia, está trazendo retorno financeiro e tudo que o pessoal só vê, né, no final, o resultado, a parte boa. E aí muita gente hoje está entrando por isso, né, querendo ser um grande atleta, querendo ser um Ramondino, uma estrela do fisiculturismo e tudo, mas eu digo que essas pessoas entram pelo motivo errado, né? Porque é um esporte que você tem que amar e amar muito, que nem eu tava falando agora. E eu fui competir depois de 9 anos que eu tava treinando. Por quê? Porque eu justamente não fazia isso pra competição. Eu nunca tive vontade de competir, sempre fui competitivo. Eu era de outros esportes, pratiquei futsal, natação, luta. Eu tive até frustrações no futsal, porque como é um esporte coletivo, às vezes você faz tudo certo, só que pelo erro de outra pessoa você tem um resultado negativo. Então isso me frustrava um pouco, depender dos outros. Talvez eu guardei essa frustração, e aí 9 anos depois, quando eu fui experimentar o fisiculturismo, já tinha um físico avançado, porque são 9 anos fazendo algo sem uma meta, digamos assim, uma competição, você não tem outro motivo para fazer a não ser porque você ama, certo? Total. Então, na hora que eu entrei na competição, eu fui realmente para ver qual que era, tal, experimentar. E aí, no primeiro ano, eu tive excelentes conquistas. Eu cheguei a ser campeão paulista e campeão brasileiro.
fazendo uma coisa literalmente por hobby, entendeu? Sem pensar em resultado, Natural. sem pensar em futuro. Então, ali, eu lembro que ali quando eu virei, quando eu fui campeão brasileiro, que tipo assim, deu um estralo, eu falei assim, opa, eu nem tô assim 100% entregue a esse negócio e tive um bom resultado. Então, aí me despertou a curiosidade, aonde eu posso chegar? Acho que eu tenho potencial. Me surgiu essa dúvida, né? Quando eu fiquei com essa curiosidade, aí eu embalei outros campeonatos e aí fui uma sequência de vitórias. E, e ali eu lembro que eu falei assim, eu tinha 24 anos, né, quando eu comecei nas competições. Ali eu falei assim, tá, qual que é o máximo nível que eu posso chegar disso aqui? É o Mister Olímpia, né, a Copa do Mundo do Fisiculturismo. Eu falei assim, eu vou chegar, minha meta, né, coloquei como meta pessoal isso na minha cabeça, de chegar no Mister Olímpia antes dos 30 anos. Isso eu com 24. E aí a minha primeira vaga para o Mister Olímpia foi no ano passado com 29 anos. Então esse ano já não daria nem mais tempo, foi literalmente a No minha prazo. palavra ali que se cumpriu no prazo. Muito E eu bom. comecei desse jeito, era um hobby, era uma diversão. Por isso que eu acho que deu certo, né? Porque eu já gostava do processo, né? 9 anos fazendo algo por prazer. Na verdade, eu só coloquei em prática competitiva o que eu já fazia no meu dia a dia. Uhum. E tu acredita assim, tu disse que tu sempre foi muito competitivo e com 24 anos tu decidiu encarar isso de um modo muito mais sério, né? Estabelecendo o objetivo de chegar no Mister Olímpia antes dos 30. Se tu não tivesse colocado esse objetivo, tu acredita que tu teria chegado no Mister Olímpia com 29 anos de idade? Será que tu teria desistido no meio do processo? Ou seja, qual que é a importância que tu vê de estabelecer um objetivo claro, assim como tu teve na tua mente, de chegar no mais alto nível, no topo, e também com essa clareza de ter um prazo, né? De, cara, antes dos 30. Quanto isso representa para ti e quanto é importante? Eu cheguei no Olímpia 100% por conta desse meu pensamento. Eu tenho certeza, porque a vida do atleta, né? Eu falo atleta porque a gente tá falando sobre mim, mas na verdade isso serve para qualquer coisa da vida, né? A vida do atleta se resume muito à vida empresarial, negócio, família. É, as coisas vão dar errado, sempre vão dar errado antes de dar certo. Você vai cair, isso não é se cair, é você vai cair, você só não sabe quando, entendeu? Uma hora você vai. E aí você tem que eu vejo que essas quedas elas são para você provar que você quer mesmo, entendeu? Porque se você quer mesmo, você levanta e você volta melhor. Agora, se você já não tem aquela certeza, você tem uma dúvida, você fica no chão. Então, se eu não tivesse colocado essa meta, eu tive quedas, eu tive duas, três quedas, fases ruins, digamos assim, cirurgia, de ter que parar de treinar, o físico ficar ruim, tive resultados ruins, tive perda de patrocínio. Foram momentos de quedas. Mas foi ali que eu construí um alicerce, uma estrutura, e que eu me fortaleci com tanta convicção de que eu queria chegar lá, que cada vez que eu voltava mais forte, mais empenhado, entendeu? E eu tinha uma meta a cumprir. E assim, eu faço isso, tudo o que eu faço, não é pra mostrar para as pessoas, não é para os outros ficarem orgulhosos, é totalmente pessoal, sabe? É eu me orgulhar de mim, é eu chegar onde eu prometi que ia chegar, é não me decepcionar. Muito bom. É algo que sempre foi muito genuíno, assim, teu, né? Da tua parte. Algo que fez sentido, faz sentido para ti. E a gente fala muito sobre isso, né, Diogo? Dentro das nossas mentorias também do Champions, onde a gente trabalha com empresários, né, empreendedores, e na Atleta Pro, onde nós temos um ambiente, um ecossistema 100% voltado para atletas, inclusive no qual tu já faz parte aí também há um tempo, né, Lucas? E a gente sempre traz isso, o poder de uma pessoa que chega no topo, uma pessoa que cresce, que atinge um alto nível, tá em como ela vai lidar com os desafios que aparecem no caminho. Porque se fosse fácil o caminho de chegar no topo, todo mundo estaria lá, né? Teria fila assim para subir no palco do Mister Olímpia, mas por que poucos chegam lá? Porque é realmente quem conseguiu suportar o processo. Não é isso, Quem quer de Diogo? verdade, né? E eu tenho até uma curiosidade sobre isso. Quando eu estipulei na minha mente a meta de chegar no Mister Olímpia, a meta era simplesmente o quê? Chegar no Mister Olímpia. Eu nunca coloquei na minha cabeça, vou ser o melhor do mundo, vou ser o maioral, o campeão. Então, eu tive uma sensação até estranha, assim, quando eu conquistei a minha primeira vaga, porque ali na minha cabeça, eu não mentalizei isso. Isso acho que foi meio subconsciente. Na minha cabeça, eu tinha chego na minha meta final.
né? Uhum. Porque eu tinha minha meta final, que era chegar no Olímpia, e minhas pequenas metas. As metas pequenas que eu tinha que concluir para chegar nessa grande, né? Então, conquistar o profissional e tudo. Quando eu cheguei na minha maior meta, eu me senti meio perdido. Eu me senti, tipo, meio sem chão, meio sem prazer de fazer tudo isso de novo, sabe? Eu Uhum. até cheguei com o meu treinador e falei, cara, eu tô totalmente desanimado. Eu tô com a vaga do Olímpia, duas, né? Eu conquistei dois shows, então, teoricamente, duas vagas. E eu não tô com vontade de competir no Mister Olímpia. Eu falei pra ele num certo dia, eu falei, não tô com vontade, assim, eu não quero, não tô a fim de me preparar. Por mim, eu descansaria agora. E ali ele viu que realmente ali provavelmente foi uma situação de muita dieta restrita, muito tempo, minha cabeça já estava meio sem emoção. Ele falou assim: calma, só continua fazendo todo dia o que você tem que fazer, porque na hora que você chegar lá, na hora que você pisar no palco, que você olhar a dimensão daquilo, você vai, tipo, vai ferver teu sangue, você vai querer mais. Meu, não deu outra. Na hora que eu cheguei lá, você vai bater nas pequenas metas, por exemplo, você ser chamado para o primeiro confronto é um objetivo, Pô. você ficar entre os quatro é um objetivo, daí eu fiquei em terceiro, então você vai, tipo, aumentando a sua expectativa, de novo, até onde eu posso chegar. E isso Uhum. me colocou outra meta na cabeça, e agora sim, depois que eu saí do Olímpia, não, agora a minha grande meta é ser campeão porque eu fui terceiro, então eu vejo muito o Olímpia como uma escada. Então você vai subindo posições por ano, né, como degraus de uma escada. Eu fui terceiro, minha meta é ser segundo e depois é o campeão. Então eu não tinha isso antes, né, de eu conquistar a vaga. Agora sim eu tenho, depois que eu pisei lá. Sensacional. Chegou em um topo, né, que seria conquistar a vaga e agora tá buscando o próximo, né, que nem a gente falou até episódio que saiu ontem, a gente falou sobre isso, né, de chegar ao topo e buscar o próximo e nunca acaba, né. Exatamente. Foi uma situação até perigosa, assim, se eu não tenho um mentor, um treinador ali para falar o É, que ele falou para mim, um atleta ali com uma mentalidade um pouco mais abalada, não tão sólida, poderia ter fraquejado e parado. ainda E mais essa numa restrição, assim, que nem tu disse que exato. tava, né. Tava, É, mais ou menos uns 10 meses em dieta restrita, até o Nossa, teu cérebro para de funcionar direito, entendeu? Você não tem tal. energia isso mesmo. pra nada. É uma questão fisiológica mesmo, né, acontecendo. Sim. E, Hum. e também atrelado à questão emocional que aconteceu ali, que é o quê, né, Lucas? Tu estabeleceu um objetivo que era chegar no Olímpia, e isso acontece muito com atletas, com pessoas que se sabotam, tanto no esporte quanto no mundo dos negócios. Nós, seres humanos, estabelecemos um objetivo, e quando a gente vê, a gente está lá. Isso pode gerar o quê? Duas opções, dois caminhos, né? Que é se confortar, como ter aquela sensação assim de dever cumprido, e tu se confortar, ou tu entender que tu chegou num degrau da escada, mas que essa escada ainda tem outros degraus, que tu pode alcançar um nível mais elevado do que esse. Só que normalmente, quando o processo é muito duro, leva tempo, né? Porque não foi do dia para a noite que tu conquistou uma vaga do Mister Olímpia. Levaram anos, e não só os anos ali dos 24 até os 29 anos, mas todo o período que tu já vinha praticando a musculação de um modo muito sério, fazendo dieta, vivendo isso 24 horas por dia. E aí quando tu conquista a vaga, gera aquela sensação de dever cumprido, de, cara, cheguei num lugar que eu queria. Só que assim, não é um lugar que todo mundo chega. A gente sabe, conta nos dedos quantos chegam onde tu chegou. Então é um lugar muito alto que tu chegou. E essa sensação que tu teve costuma ser comum, ainda mais com a questão fisiológica que tu tinha ali de déficit calórico há muito tempo e tal. Então, se a gente não tem, bem como tu falou, pessoas, as pessoas certas do nosso lado nesse momento, como um treinador, um mentor, alguém para nos guiar, talvez a gente vai realmente se entregar a sabotagens mentais. Não sei se tu já pôde, se aconteceu contigo ou tu já viu outros atletas passando por isso, mas às vezes o atleta de fisiculturismo acontece isso, ele tem a sensação de dever cumprido, e aí ele entra numa compulsão alimentar, né? Porque vem de um déficit calórico muito grande, de tempo, e aí ele tem essa sensação, por exemplo, classificou, falta um mês agora para uma competição ainda mais importante, para ir lá conquistar um Procard, por exemplo, né? E aí o cara se perde na comida, começa a comer muito mais do que o necessário, às vezes na finalização ele erra. Por quê? Porque talvez aquilo já não tem tanta importância para ele, inconsciente, né? Do que era alcançar aquele objetivo. Só que na verdade é ali que o jogo fica mais sério ainda, né? Que tu tem mais desafio para lidar, porque quanto mais alta a montanha, mais capacidade interna tu precisa ter para chegar lá, para continuar o processo. Que o mais fácil é voltar para trás, né? O mais fácil é descer, não é subir. Então, se a gente não renova o objetivo, o único caminho que a gente tem é voltar para onde a gente estava. E acontece muito isso. Não sei se tu
presenciou com alguém, já viu, ou já aconteceu em alguma preparação tua isso? Já teve algum momento assim que tu teve compulsão alimentar no final, errou na finalização, passou do ponto? Já teve isso? Eu vejo muito isso acontecer com os outros. Já tive compulsão alimentar na minha primeira competição, Na que primeira? foi justamente a experiência, foi a diversão, foi ver qual que era. Foi uma dieta difícil, na hora que acabou eu mandei ver na comida, né. No dia Mas depois que seguinte eu estava acabou, no caso, depois que não antes. acabou isso. Tá. Não, não, depois, Uhum. depois. No dia seguinte eu não conseguia nem me mexer de tão retido que eu tinha ficado, assim, doía tudo, mas Sim. foi só dessa vez. Você quando conquista a vaga e você vê que você tá entre os melhores do mundo, né, ali no caso entre 20, se eu não me engano, eu pelo menos eu pensei, né: "Não, agora eu estou entre os melhores do mundo, mesmo se eu ficar em último, eu sou o 20º atleta do mundo, então eu tenho que ser um exemplo, né, eu tenho que ser uma inspiração, porque muita gente quer chegar aqui, eu cheguei. Então, eu tenho que me portar como um profissional, e isso não seria uma atitude de um profissional. Pode acontecer se uma pessoa tem um momento de fraqueza mental, mas não deveria, né. Total. E assim, isso de você ter uma meta e alcançar a meta e depois ficar meio sem chão, assim, porque você chegou onde você queria, isso eu vejo muito acontecer. Eu até ninguém falou, ninguém viu, mas eu consigo enxergar isso no atual campeão da minha categoria, assim, eu vejo ele como um cara que meio que se acomodou, né, ele foi campeão 3 vezes e eu vejo que ele deu uma, tipo assim, perdeu o brilho, sabe, desanimou. Eu enxerguei isso no olhar dele, nas postagens diárias, eu vejo que aparentemente agora eu sinto que ele tá recuperando, sabe. Ele falou Uhum. assim, tanto que ele postou que ele quer voltar na mentalidade de antes dele ganhar o Olímpia. Ele postou isso, com essas palavras. Eu já Olha estava só. visualizando isso e ele postou isso, que seria a mentalidade underdog, né, que é você não ser o preferido, o mais cogitado para ganhar, e aí você ir lá e ganhar, né. Essa mentalidade ela é muito positiva para a grande maioria das pessoas, né, porque tem gente que não sabe lidar com pressão, né. Então quando você tira a pressão, tira a cobrança das pessoas, você flui melhor o trabalho, né. Eu vejo que ele tá se encaixando nisso agora. E outra curiosidade é que na minha categoria mesmo, o maior campeão é o Flex Lewis, né? Ele foi campeão 7 vezes seguidas na última década e eu pude conhecer ele pessoalmente, né? Eu trabalhava numa marca que ele veio a ser contratado uma época. Eu pude conversar com ele ali umas 3 horas seguidas e ele me passou muita experiência. E ele me falou justamente isso. Para você ganhar 7 vezes seguidas, são 7 anos seguidos de melhor do mundo, fora tudo que o cara construiu para chegar lá. Ele falou que a cada ano ele tinha que ter uma meta, porque ele já era o melhor, entendeu? Ele não tinha mais para onde ir. Então, ele me deu, por exemplo, ele me deu o exemplo de que nem no último ano, ele pararia no 6. Para ele ali já não tinha mais objetivo nenhum. Cada ano ele foi ter uma motivação, mas no último ele pararia. No último ano, no sexto ano, o melhor amigo dele faleceu, um amigo de treino, o cara do dia a dia dele, e ali foi uma motivação para ele. Ele falou: "Não, vou buscar mais um título, o 7º título por ele". Então, ele é um grande campeão, já era 6 vezes melhor do mundo e precisou também, infelizmente, de uma coisa ruim, mas precisou de uma motivação para seguir em frente, para conquistar mais um. Então ele sempre precisava e ele foi contando, né. Cada ano ele foi contando para mim qual que era a meta dele, né, por que que ele falava assim: "Qual é o seu porquê?", né, "Qual era o meu porquê para eu estar competindo e me preparando esse ano, né, se eu já sou o melhor?". E ele me contou o de cada ano, assim, só contei o último por curiosidade, porque realmente uma coisa forte, né, perder o amigo, mas, ele é o maior campeão da categoria e ele mesmo disse tudo isso que você tá falando. Caramba. E isso foi o que mais te marcou nessa conversa de 3 horas com ele? Ou teve algo que ele te falou que marcou muito, assim, que tu nunca mais vai esquecer e que vai te acompanhar até chegar no lugar mais alto do pódio na medalha de ouro do Mister Olímpico? Isso e foi o ensinamento de você ter um porquê, de você sempre isso também que eu aprendi muito na plataforma com vocês, que é você, ele não falou nessas palavras, mas vocês falam, que é você resgatar a sua essência, o porquê você começou a fazer isso, né. Por que que você gostava tanto de fazer, às vezes você perde a vontade, né, então ele sempre fala isso, lembrar do seu porquê, e lembrar de quando a dificuldade bater, você lembrar, visualizar você no pódio, você com o troféu, e aí você com sua família, você com a sua mãe, você viver esse momento na sua mente, né, ter essa visualização, porque isso dá muita força. Total.
Muito bom. E, cara, como é que foi pra ti, assim, tá pisando no palco do Mister Olímpia, ser chamado pro duelo ali dos primeiros e olhar pro lado e ver o teu ídolo da categoria e tu disputando com ele? Como é que foi? Qual foi o sentimento que passou na tua cabeça naquele momento? Cara, isso é uma coisa muito legal, porque a gente fala que quem trabalha forte, quem trabalha duro, com uma meta clara em mente, nunca se surpreende do que tá acontecendo, do que tá chegando, né? Não é tipo assim, conquistar a vaga, conquistei a vaga do Mister Olímpia. Não, tipo assim, eu já sabia. Sempre quando alguém vai conquistar alguma coisa, ele fala, eu já sabia, porque o cara trabalhou muito pra isso, ele sabia que ia acontecer, né? Não é surpresa, né? Ninguém, ninguém tem uma empresa que fatura o primeiro milhão e fala assim, meu Deus, 1 milhão. Do nada, Não, o né? cara, o Chegou. cara já sabia que ele ia conquistar 1 milhão, ele, pô, ele ralou muito. E a mesma coisa foi comigo, assim, quando eu tô no palco e eu conquistei a vaga, as duas vagas e tal, eu até faço alguma tipo de comemoração, mais pensando, e eu penso tudo isso antes também, se eu ganhar o que eu vou fazer, é mais pensando numa foto, num vídeo legal, porque na hora que tá chamando ali, terceiro, segundo, eu já tô tipo assim, eu já sei que eu vou ganhar, né? Eu tinha essa convicção. E com o Mister Olímpia foi a mesma coisa. Às vezes o pessoal falou assim: você tem dimensão do que você fez? Você foi terceiro do mundo. O pessoal fala muito isso na academia. Falou assim, cara, é surreal pra gente pensar que a gente tá treinando aqui e do lado tá você, tipo, você é o terceiro melhor do mundo. Só que pra mim, eu escuto isso e falo, tipo assim, o que que tem? Porque pra mim não é nada demais. Eu competi o Mister Olímpia não pensando que era o Mister Olímpia. Sinceramente, tô falando pra vocês. Eu competi pensando, tô competindo um campeonato, entendeu? Como eu fiz várias vezes na minha vida. Então, eu enxerguei dessa maneira, como um campeonato qualquer, a preparação foi igual, a dinâmica do show é igual e tudo é igual. A diferença, o palco é maior. E o mundo inteiro tá vendo. Mas na minha cabeça nada disso passava na hora. Eu acho que até hoje, assim, o pessoal fala, caiu a ficha. Eu falo, cara, não tem nem ficha pra cair, porque, sei lá, pra mim é normal. Talvez se eu for o grande campeão, eu sinta algo diferente, sabe? Mas até então, para mim é tudo. Sabia que eu ia chegar aqui, era onde eu tinha que estar mesmo, e era só uma questão de tempo. Eu não sei explicar isso direito, mas é mais ou menos isso. Isso é muito bacana, né? Porque a gente costuma ver muito o inverso acontecer, né? Uma pessoa alcançar um lugar no pódio ali, às vezes numa competição que nem é tão relevante, tão importante, e já perder a humildade, começar a se achar melhor do que todo mundo. E nitidamente isso é o que trava a evolução de um atleta, de um empresário, né? Como tu falou, faturou 1 milhão e talvez se surpreendeu com aquilo e começa a se achar o melhor que tem no que faz, e daqui a pouco o cara já não alcança mais o mesmo resultado. Então, o campeão, ele tem uma capacidade muito grande de se manter humilde, que é justamente o que ele sabe que vai fazer ele continuar evoluindo. A gente pega grandes campeões do esporte, como a gente já falou aqui do Djokovic, do Tom Brady, né, vários caras assim que eles para evoluir, chegar onde eles chegaram, o Cristiano Ronaldo com 41 anos de idade, na performance que ele tem, ele se mantém humilde. Só que humildade não é tu ser bonzinho e achar que tu é pior do que alguém. Humildade é saber que a única maneira de crescer é trabalhando, é investindo o teu tempo, tua energia, teu dinheiro para continuar crescendo, né? Essa é a única maneira de evoluir. Então o Bernardinho tem uma passagem, né, que ele fala assim que, cara, se a gente ganha, na verdade, a gente vai ter que se superar. Então, a gente não pode colocar salto, achar que vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, porque agora a gente tem que se superar, né? Então, a gente tem que pegar as vitórias que aconteceram, a vitória que tu teve ontem, hoje ela não existe mais. Hoje é um novo processo, começou tudo de novo, né? Tu ganhou, tu ficou em terceiro no Mister Olímpia lá, ganhou 2 classificatórias, mas, cara, depois cada palco é um palco, né? Só que o palco que ninguém vê no fisiculturismo é o palco diário, que tu vive, que tu sobe todo dia. E esse a maior parte das pessoas não vem, ou vem só uma pequena parcela dele, né? E no meio disso tudo a gente sabe que, cara, não é simples chegar onde tu chegou, né? Como as pessoas te falam na academia, pô, a gente tá aqui treinando e tu é o terceiro melhor do mundo e tá aqui junto com nós, mas na tua cabeça isso não muda nada, né? Mas a gente sabe que para chegar onde tu chegou é algo muito difícil de se fazer, muito desafiador. No meio desse caminho, Lucas, alguma vez tu pensou em desistir? Teve algo que aconteceu assim que te fez pensar em desistir, em parar e achar que isso não era para ti, que era melhor tu fazer outra coisa? Sim, quando eu tive o problema renal, né? Foi no final de 2024.
eu vim de 2 derrotas, né, porque assim, resumindo, quando eu estreiei no profissional, tinha-se muita expectativa, porque eu fui muito bem no amador. Então eu estreiei no profissional, estreiei bem, uma boa colocação, estreiei em terceiro contra atletas já que competiam no Mister Olímpia. E aí, isso foi meu primeiro ano de profissional. Quando eu fui pro meu segundo ano, pô, o cara estreou em terceiro, o que que vai ser agora então, né? Já vai conseguir ir pra Olímpia. E na verdade foi o oposto. Eu também estava com a expectativa alta, e não sei se esse foi o erro, a expectativa muito alta. Mas não errei nem nada, simplesmente as coisas não fluíram. Eu dei azar nos atletas que foram também e acabei perdendo. Perdi 2 campeonatos seguidos, isso foi em 2024. Quando eu saí dos campeonatos, eu fui fazer um check-up de exame. Tive um problema renal que eu tive que parar as preparações. Não foi nada grave, mas o rim ele demora para se recuperar, então foram mais ou menos 6 meses até eu voltar às preparações. Nesse meio tempo, eu perdi patrocinador. E, assim, nessa hora passou, assim, uma dúvida, porque primeiro que eu não sabia se minha doença ia recuperar, e depois que eu comecei a desconfiar do meu potencial, talvez que eu não chegaria onde eu gostaria de chegar, que eu não tinha essa capacidade, porque eu sei que é para poucos, e eu pensei que eu poderia estar fora desses poucos, mas mesmo com essa dúvida, assim, eu não deixei nenhum dia de acordar e fazer o trabalho, entendeu? Não, a dúvida não me parou. Eu só fiquei com a dúvida mas ainda continuei com aquela curiosidade de, tá, vamos ver então se é ou não é. E eu lembro que nesse momento, né, a mídia, ela, quando tem notícia ruim, né, a notícia ruim é aquilo que a gente sabe que voa, né, espalha muito rápido, muito mais rápido do que a notícia boa normalmente. Infelizmente é assim. E quando essa notícia surgiu, ela surgiu em todos os canais de comunicação do fisiculturismo, né, sobre a tua doença renal. Muitos começaram a falar que tu estava aposentado a partir dali, que não ia voltar. Acredito que surgiram muitos haters, né, de internet também, que são aquelas pessoas que a única coisa que elas sabem é falar, né, do que elas não sabem, inclusive. E como é que foi isso para ti, lidar com tudo isso, essa massa que veio, né, te colocando num lugar que, assim, cara, esse cara tá fora do jogo, e tu olhar para uma situação de saúde que tu tá passando sem ter controle da situação, né, só conseguindo fazer o tratamento, mas sem saber o que iria acontecer. Como é que foi isso para ti? Posso definir uma palavra, o que que foi ler todos os comentários negativos, mensagem que eu recebia, a palavra é combustível. Eu tirei print de um por um. Às vezes dizem que não é muito bom fazer isso, ter esse ar de vingança, mas dentro de mim funcionou, sabe? Funcionou guardar os comentários, funcionou tirar print de tudo, porque, cara, aquilo ali eu falei assim, eu vou provar que essas pessoas estão erradas. Mas tu tirava Então, fazia o print pensando nisso, pensando que no futuro não, tu ia eu tirava o print pensando que um dia eu ia usar esse print. Que que tu ia tipo assim, usar. daqui 2 anos eu vou chegar em algum lugar e eu vou usar o print do cara pra mostrar pra todo Legal. mundo que os comentaristas de internet não sabem de porcaria nenhuma, entendeu? Que eles só querem comentar pra falar mal. E usou. Literalmente fez mais uma vez, né, aquilo que tu tinha Aí, visualizado na tua assim, eu mente. guardei, que nem eu falei, eu guardei um monte, né? Mas na hora que eu postei o primeiro, acho que foi quando eu conquistei a vaga pro Olímpia, eu postei só de uma das pessoas. Aí logo na hora que eu, assim, muita gente, quem gosta de mim, me apoiou, tal, não, é isso, Uhum, tal, virou esculacho da galera em cima do cara, mas um amigo, que é o Horst, um bodybuilder também, não sei se você sabe quem é, uhum. ele é um bem amigo meu e ele é um cara bem consciente, ele mandou uma mensagem pra mim falando assim, cara, posta agora, tipo, tira essa onda desse cara, mas não E faz deixa. mais isso. Para, tipo Uhum, assim, já era. Foca no seu, sabe? Agora foca em andar pra frente, para de ficar lembrando per- essas coisas. E aí eu perfeito. nunca mais postei nenhum e tem bastante coisa guardada. Sim. E é isso mesmo, né? O que mais vale é tu saber que passou por essa fase e algo que, na verdade, é uma grande estratégia que tu utilizou, né, Lucas, de usar isso como combustível. As pessoas normalmente elas não entendem que o que acontece de difícil na nossa vida, as críticas, tudo isso pode ser um combustível. Mas é a gente que decide converter uma emoção em combustível, uma emoção negativa em combustível, né? Que seria a raiva, por exemplo. A raiva por si só, ela não é algo negativo, mas ela vai ser negativo se tu usar essa raiva para se alimentar dela, né? E tu ficar, tipo, com raiva das pessoas e deixar de fazer o que tu pode fazer. Mas tu fez o contrário. Tu usou essa raiva para fazer melhor ainda o que tu podia fazer.
E aí, como foi para ti quando apareceu, né, nos exames que os rins estavam recuperados, que tu poderia voltar a pisar no acelerador? Como é que foi isso? Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu saí do hospital, assim, estribuchando de felicidade. Peguei, já tirei a foto do exame, eu mandei no grupo do que tá meu médico, meu nutricionista, meu treinador. E aí, e aí a gente pegou e falou assim, tá, eles falaram, vamos com calma agora, né? Porque a gente não pode ferrar com um negócio que agora tá bom. A gente pegou o calendário, olhou o calendário, porque assim, qual que era o plano, né? O plano era depois que eu ficasse bom, eu recuperar o físico que eu tinha perdido. Só que como eu coloquei em mente não parar de fazer o trabalho, tipo, treinar todo dia, treinar forte, mesmo com as limitações, com a dieta ajustada com menos proteína, eu não deixei de fazer o que eu poderia fazer, né? Então, isso no final das contas foi bom porque eu não perdi meu físico. Eu literalmente não perdi meu físico. Então, o que a gente imaginava que era eu me tratar, me curar e depois ter que meses Recuperar. até voltar onde eu estava para depois andar para frente, não precisou. Eu já estava ali num estágio que eu estava com um bom físico e ali era só se preparar. Então, a gente olhou o calendário, tinha 20 semanas para uma competição boa, que era de Tampa, e começamos a preparação, né? Fomos devagar, a gente foi acompanhando com o exame por conta de ter esse problema de 4 em 4 semanas a gente ia fazendo exame para ver se estava tudo ok, se não tinha voltado nenhum problema, e assim fomos, durante 20 semanas. Foi assim que tudo aconteceu, mas na hora que eu mandei lá no grupo, todo mundo surtou de felicidade. Sensacional. E, cara, isso é um ponto muito importante do fisiculturismo, né? Que saúde é algo que a gente depende dela para ter performance dentro do fisiculturismo, porque se ela faltar, em algum momento pode te tirar do palco, te tirar do esporte de uma vez só, né? E até te prejudicar para a vida também. Como que tu tem visto? A gente está percebendo um movimento muito grande, né? Por influência de atletas assim como tu, como Ramon Dino, outros brasileiros aí que estão puxando muito a fila, né, do fisiculturismo e fazendo esse esporte crescer para jovens, né, crianças que hoje também não olham mais só para o futebol como era uma vez, né, que pô, olhavam para o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, esses caras e pensavam, ah, quero ser que nem eles. Hoje tem muita gente querendo ser o Lucas Garcia, querendo ser o Ramon Dino, querendo ser o Siban, né? Como é que tu enxerga isso? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma grande massa de pessoas, de jovens querendo entrar na modalidade, a gente tem também jovens, crianças inclusive, abusando de hormônios, achando que o hormônio vai fazer ele chegar no Mister Olímpia, que só o hormônio vai fazer isso. Como que tu enxerga isso, sendo que tu é um representante do mais alto nível da modalidade? Eu tenho um pensamento positivo e um negativo sobre isso. O positivo é que eu não precisei ser um jogador de futebol para ser referência para alguém, né? É muito legal a gente ser o ídolo, ser a pessoa que inspira e tudo isso, mas eu penso muito nessa parte, na parte ruim, que é que a gente tem um país que não tem estrutura, não tem estudo, não tem conhecimento e não tem suporte financeiro também, não tem um sistema de saúde bom. Então, tudo que precisa para um cara ser um atleta de fisiculturismo. Você precisa de dinheiro, você precisa de ter calma, você precisa de ter um cara do teu lado para fazer uma mentoria e te direcionar direito. E a gente sabe que eles estão um pouco iludidos, eu diria, porque o que se mostra no YouTube e no Instagram são, sei lá, 20 caras no Brasil se sustentando e vivendo de fisiculturismo. Só que quantos competindo tem, entendeu? É a mesma coisa do futebol. Todo menino sonha em ser jogador, viver do esporte. Mas quantos estão ganhando bem, sabe? A gente só fala dos maiorais, mas um jogador qualquer não ganha 10 mil reais, entendeu? Um jogador de várzea. E são poucos que chegam longe. E nem É a só de mesma várzea. ideia. Profissional, a maior parte dos profissionais no futebol ganha até R$ 5.000 por mês. Então, e muitas pessoas não sabem disso, né? Ela só vê que o melhor ganha tanto, mas quantos dele tem no mundo, né? Exato. Quantos Ramon tem fazendo propaganda do Subway? Tem poucos. Aliás, não tem nenhum, né? Só tem ele. Não pode se iludir, né? Tem que ter o pé no chão. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo para a pessoa nunca largar tudo que ela tá fazendo por isso, nunca. Eu mesmo não fiz isso, né? Por mais que não tenha sido meu objetivo no início, ser um atleta profissional e competir Olímpia e tudo, eu tinha minha profissão e eu conseguia, assim, juntar meu dinheiro para eu conseguir me bancar quando eu quisesse competir. Porque é caro convênio, é caro suplemento, é caro mercado. E a grande maioria das pessoas que estão entrando nisso, muitas delas estão largando tudo. Tipo, o cara tem um emprego assim, no CLT, o cara larga tudo.
começa a fazer rifa, começa a tentar captar dinheiro de qualquer lugar para competir. E é o que eu tento aconselhar, é loucura fazer isso, não é indicado. Eu aconselho sempre ter um trabalho em paralelo, até você conseguir sustentar do esporte, leva tempo. Sim. E o que tu tem visto, talvez, hoje é jovens, adolescentes acreditando, assim, que só o fisiculturismo, vai, sem estudar, sem buscar qualquer outra coisa, vai fazer com que eles sejam multimilionários de uma maneira fácil, porque existe o hype da modalidade, algo assim? Tem visto esse Mesmo, movimento? sim, e mesmo no fisiculturismo, mesmo grandes atletas, muitos deles não estão ganhando. Tem muitos atletas que estão no Olímpia sem patrocínio. E tem atleta que nunca ganhou um campeonato regional e tá lotado de patrocínio. Então não é só você ser bom no esporte, né? São poucos casos que o cara tem bons patrocínios só por ser bom no esporte, né? São pouquíssimos. Sim. Tem que tomar muito cuidado, cara. Infelizmente, a gente não, a mídia vende algo que não é muito bem a realidade, entendeu? Sim. E A gente Lucas, estava falando ontem, né, também sobre ontem no episódio que saiu ontem, a gente falou muito sobre isso, sobre os atletas. A gente lida com muitos atletas, né, na Atleta Pro e em mentorias individuais também, e o quanto que o atleta, e a gente pega muito o atleta que a gente olha, vê, ele tá competindo, tá lá, tá ganhando competição, e a gente imagina, nossa, essa pessoa tá muito bem financeiramente também. Mas aí a gente vai ver que ela não tem suporte nenhum. Ela tá até conseguindo, assim, no esporte, evoluir um pouco, mas a parte financeira, estruturação, próprio patrocínios, ou até um outro trabalho, né, que nem tu falou agora, que precisa, né? A gente precisa entender que o esporte realmente no Brasil, em outros países também, não é só no Brasil, mas aqui muito mais, né? Tu falou da estrutura do Brasil, que não é bem assim. Então, o atleta que não enxerga isso e não monta uma boa estratégia para ter essa base, vai ter muita dificuldade. Talvez não vai se frustrar, né? Vai se frustrar e não vai levar adiante. Mas até eu queria complementar, te perguntar algo do mercado. Porque fazem 10 anos mais ou menos que tu tá treinando, né? Eu treino fazem 16 anos já. Intenso, assim, bom, mas 16 já é muito, porque tu já acompanha esse mercado há 16 anos, digamos assim, né? E o que tu Sim. notou que mudou no mercado, principalmente de suplementação e também da visibilidade do fisiculturismo, lá do início, né, 16 anos atrás, que é 2010, né? E agora, isso, como é que evoluiu esse mercado? O que que tu sente? O que tu enxerga? Eu acho que assim, foram pequenas coisas, né, que foram alimentando isso e despertando interesse nas outras pessoas. Antes a gente era visto como um bicho do mato, né? Sempre foi. O Uhum, cara que treina, esses caras musculosos eram caras burros, eram caras que não sabiam de nada, só sabiam tomar bomba, como eles dizem, né? E puxar uhum, ferro. E precisou algumas figuras públicas, né, algumas referências no nosso esporte, no nosso meio, para ir mudando essa imagem ao longo de muitos anos, né? Então, várias pessoas começou, sei lá, com Felipe Franco, foi uma grande sim, figura do nosso esporte. Depois veio o Léo Stronda, que era um cara muito querido também. É, veio o Renato Cariani, que acho que foi o grande boom. E uhum, cada pessoa veio trazendo um pouco de público de outro nicho, né? Então o Léo Stronda tinha muitos fãs que eram porque ele era cantor, né? O sim, Renato, ele é um empresário, então você começa a ver que não, essa galera aí não é todo mundo burro, não é bem assim, né? Tem empresário, tem médico, tem engenheiro, tem de tudo. Na verdade, a musculação é só o hobby deles, cada um tem o seu, né? E com a chegada dos canais no YouTube, né, fortaleceu muito a mídia. E aí vem um grande ídolo, que é o Ramon, que é uma história de superação, e isso ativa o público de uma forma que nada faz igual, que é o cara superar uma história triste, uma dificuldade, né? Ter um grande ídolo, uhum, um grande nome muda tudo. aham. E, cara, A gente não tinha isso, né? Era muito. A gente não tinha conteúdo de YouTube, era só sim, revista, você ia nas feiras. Cara, eu fui em Expo no Center Norte em 2013, se eu não me engano. eu tava lá. Você,
Cara, eram poucos stands, assim, você não andava prensado. Hoje em dia, uma feira de um Arnold Classic, por exemplo, que vai ter mês que vem, você não anda. É absurda a quantidade de gente. Passa, sei lá, 200 mil pessoas naquele lugar. Aham. Eu acompanhei, eu tinha loja de suplementos, eu acho que eu já falei a respeito, não sei se tu... Eu tinha loja e-commerce de suplementos desde 2006, né? Então eu trabalhei muito nesse mercado também, fui para todas as Expo, né? Era São Paulo Expo, teve no Rio também, o Arnold, lá no Expo Rio, Nutrition. Expo Nutrition, fui em todas essas, mas algo interessante que eu achei também, que até talvez valha a pena saber a tua ideia sobre isso, é que, cara, o Mister Olímpia é o maior evento do mundo, né? Do fisiculturismo. E ele tem um patrocinador master que é brasileiro, né? Que é a Integral Médica, né? O que que isso representa? O que tu acredita que isso representa, assim? O mercado brasileiro, o que que o pessoal sente lá? Não sei se tu conversou com alguém, o mercado brasileiro meio que tomando conta, assim, ou o que que tu Cara, vê eu não sei disso? nem o que dizer a respeito disso, porque eu não tenho conhecimento. Aham, O que eu vejo é que é um. Eu realmente não sei de onde sai tanto investimento, porque para você ser o Master do Olímpia deve ser uma coisa absurda. Por exemplo, eu tenho o logo deles na medalha do Olímpia. Daqui quantos anos forem, eu vou pegar minha medalha e vai ter o logo deles. Então eles estão marcados na história para sempre. Agora, eles não são uma empresa que, por exemplo, vendem nos Estados Unidos. aí que Então tá. eu realmente não entendo o motivo do investimento. Não sei de onde vem o retorno, não sei qual é o propósito. Uhum. Mas, enfim, eu nem sei opinar muito sobre isso. A única visão que eu tive foi essa, que eu não sei o motivo, de onde vem e para onde vai depois, porque não vem de lá. Pois é. Mas para o público brasileiro em si, para o mercado em si, talvez seja até bom, né? Para Acho difundir, que digamos assim. eu acho que sim, né? O Brasil está crescendo muito, não só em marca de suplemento, mas marca também de aparelhos de treino, de academia. Uhum. A gente tem os CTs, né? O São Paulo, principalmente, está cheio de academia muito completa, muito estruturada Uhum. para bodybuilder. E antes a gente via os atletas saindo daqui para ir para os outros países se prepararem, e hoje a gente está vendo os atletas virem para cá. Tá? Tem muito Legal. atleta gringo vindo para cá, Mister Olímpia, atletas que competem em Olímpia vindo para o Brasil para fazer preparações aqui, porque a nossa estrutura ela tá surreal. A gente tem mais acesso a medicamentos, a nossa estrutura tá boa, os suplementos são bons, porque nessa época aí você que passou por esse meio, você sabe que 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu particularmente eu não tomava marca brasileira quando eu comecei, nenhuma. Uhum. Eu não confiava em ninguém, falava sobre nenhuma que era boa. Eu só comprava coisa importada. Ou se alguém Uhum. viajasse, trazia, porque era muito barato na época, ou você pagava um pouco mais caro, mas você tomava algo bom, né? Uma Optimum, Ótimo. uma Cinta 6, sabe? Essas marcas assim, da Matais. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, a galera. Aí veio o Félix, né, fazendo os laudos, mostrando que era Sim, tudo marca ruim. Hoje em dia, sim. ele pega as grandes empresas, faz os laudos, dá tudo ok. Né? Então, Uhum. hoje dá para confiar nesse mercado no Brasil. Tá crescendo, tá crescendo. Eu acho que o Brasil tá muito perto de se tornar a maior potência do mundo. Deu para Mais ver que os esse Estados movimento. Unidos. Com certeza, mais que Estados Unidos. Cara, eu fui pra lá, eu tenho amigos que moram lá, fora os americanos que eu conheço. Aqui a gente tá com mais estrutura, tá? Tá com mais É. estrutura. É uma questão de tempo só, porque eles estão fazendo há mais tempo, né? Agora que a gente tem isso, assim, eu projeto o Brasil daqui, sei lá, 10 anos. Cara, se não tiver politicagem, vai ser o top 10 do Olímpia de todas as categorias, vai ser brasileiro. Caramba, Porque que legal. aí entra a mistura de raça também, a nossa genética é absurda. É Sim. impressionante o tanto de fenômeno que tem aqui para qualquer esporte. Demais, Só não tem um demais. investimento, né? Mas aí quem conseguir dar os pulinhos ali vai sair um monte de estrela. É. E isso a gente fala muito, né, sobre tu também estando dentro do ecossistema do Atleta Pro, do atleta não esperar que o governo, que o sistema, que alguém venha fazer a parte dele, né? E tu a gente sabe muito bem que tu teve isso na tua jornada, Lucas. E acho que serve muito como um modelo também, assim, para quem quer iniciar uma jornada no fisiculturismo, um jovem que está pensando, né, em um dia se tornar profissional, porque tu tinha uma carreira antes do fisiculturismo, né? Tu é engenheiro de formação, correto? Isso. E chegou um momento que tu decidiu
migrar o teu trabalho, a tua fonte de renda 100% para o fisiculturismo. Como que isso aconteceu para ti? Assim, que momento tu viu que, cara, o fisiculturismo talvez vai crescer, tô vendo esse cenário que eu posso aproveitar, tenho capacidade, tô preparado para viver 100% apostar, né, no fisiculturismo. Como é que foi isso para ti? Eu fiz algo até meio arriscado, que foi largar um emprego, né? Mas assim, por que que eu digo que as coisas lá no como eu falei, né? Por que que as coisas aconteceram tão certo pra mim, né? Por acaso foi tudo pro caminho certo. Como eu nunca almejei ser profissional e ser atleta, eu fui no caminho tradicional ali, você fazer a escola, a faculdade e trabalhar. E foi o que eu fiz. Então eu era o cara mais de exatas, fiz engenharia, me formei engenheiro, comecei a trabalhar em 2014. E aí fui competir só em 2019, então trabalhei 14, 15, 16, 19 eu estreiei, daí eu vi um potencial de chegar longe, mas eu continuei no meu trabalho, até porque é a fonte de renda onde eu pegava e investia. Não fazia grandes loucuras, mas eu fazia meu investimento também, porque é um esporte carinho, né? Uhum. Bom, aí foi 2020, em 2022 foi quando me profissionalizei. Ganhei meu Procard. Ali, o fisiculturismo no Brasil já estava bem grande, né? Já se falava de salários das pessoas e tal. E ali foi onde eu consegui meu primeiro patrocínio. Já consegui 2 patrocínios logo no meu primeiro ano de profissional. E ali já entrou uma renda. Ali, eu coloquei no papel mesmo o quanto eu estava faturando com o fisiculturismo. Eu fazia close friends, mostrando minhas preparações, então cobrava de cada pessoa. Aí eu tinha 2 patrocinadores, e aí eu pegava quanto eu ganhava no meu trabalho. E aí eu coloquei no papel, eu falei assim, cara, vou me dedicar só ao fisiculturismo. Foi uma loucura, assim, porque poderia ser só um hype momentâneo, né? Que estaria pagando para as pessoas e depois cair. Mas na verdade eu dei sorte, porque até cresceu, né? Uhum. Não para de crescer, vai crescer muito mais. Então, na hora que eu me profissionalizei, eu pensei, agora que eu sou profissional, eu preciso de me dedicar 100%, 24 horas do meu dia para ser competitivo com os profissionais. Porque eu não olho só para o Brasil, eu olho para o mundo. E eu sei que lá fora, com mais estrutura, que os caras tinham mais estrutura, e mais facilidade de investir, eles estão 100% nisso. Eles estão comendo, dormindo e treinando. E aqui, se eu ficar pegando o meu carro, e ainda que eu ando de carro, né? Não ando nem de transporte público. Se eu ficasse 1 hora no trânsito para ir para trabalhar, aí fico o dia inteiro no trabalho. Já estressou no trânsito, já estressou no trabalho durante o dia inteiro. Aí volta, mais trânsito para voltar para casa, para chegar e treinar cansado. Cara, Uhum. e de manhã acorda mais cedo, perde horas de sono para fazer a comida do dia inteiro. Eu falei, cara, tipo, até onde eu cheguei aqui, beleza, deu para conciliar, mas daqui para frente não dá para competir com um cara que tá dormindo o dia inteiro, Pô, entendeu? Foi esse meu pensamento. E aí, na hora que eu coloquei no papel e vi que as contas batiam de eu ficar só com o que tava vindo do fisiculturismo, eu falei, não, vou parar de trabalhar aqui na empresa. legal. Tu arriscou fazer algo diferente, mas foi muito estratégico, né? Muito inteligente, porque tu fez contas, tu olhou para um cenário, É, tu viu o trabalho que tu tinha que fazer. Não era só, vou sair do meu emprego e as coisas vão acontecer, basta eu esperar. Não, tu sim. saiu sabendo que tu iria trabalhar, né? E também nunca Inclusive, saí com o pensamento de se der errado eu volto a trabalhar, sabe? olha Nunca aí, passou pela minha cabeça dar errado eu volto a trabalhar. Meu pensamento era sair, agora eu vou. legal. Então tu não tinha a opção de não dar certo, né? Tu ia fazer dar Não, certo. não. O único É momento isso. que eu parei um segundo, assim, uma fração de segundo, pra pensar em voltar a trabalhar foi quando eu falei agora na minha fase difícil de 2024. Sim. Ali, quando eu achei que eu tava iludido com onde eu poderia chegar, que tava tudo dando errado, eu falei, passou pela minha cabeça, não, vou voltar pra minha vida normal e ter uma garantia melhor de vida, de saúde e tudo, né? Até porque eu tava com problema de saúde. Sim. Mas, tirando esse dia aí, eu sempre fui com muita convicção, cara, que eu ia viver disso. Que legal. E a gente vê que os atletas que mais se destacam, inclusive o nosso último episódio aqui do No Topo, a gente falou, né, sobre o investimento que o Cristiano Ronaldo acabou de fazer na Herbalife, né, outros atletas que também, durante a trajetória esportiva, criam negócios, criam empresas, se tornam sócios de empresas e usam principalmente o seu ativo social de imagem, né, como algo para potencializar negócios, para gerar mais fonte de renda, são os atletas que se destacam, porque aqueles que, na maioria das vezes, esperam apenas por renda vindo de Hum. premiações,
né, ou de ajuda das pessoas e tal, são os que vão morrer na praia, né? A diferença entre o atleta que se torna milionário e aquele que vive quebrado. E a gente sabe que a maior parte vive quebrado porque isso não é sobre atleta, é sobre mentalidade, né? As pessoas no mundo é a mesma coisa. Existe um nutricionista que vai ganhar R$ 2.000 por mês e existe um nutricionista que vai ganhar R$ 50.000 por mês. Existe o advogado que vai ganhar 5.000 por mês e aquele que vai fazer 300.000 por mês. E isso não é falta de oportunidade, é a mentalidade que a gente cria no processo. E a gente percebeu que agora, movimento pós-Olímpia também, tu além de estar fazendo parte de grandes marcas, né, sendo patrocinado por grandes marcas do mercado do fisiculturismo, tu também criou um negócio, né, uma consultoria agora que leva o teu nome, toda a tua expertise, toda a parte teórica e prática de alguém que vive o processo. E isso é uma empresa que tu acaba de trazer para o mercado com o teu nome. Por que tu criou isso, Lucas? Qual foi o propósito disso? Como que foi esse movimento? Como que ele aconteceu? Você falou do Cristiano Ronaldo e eu vou aproveitar para falar dele porque o Cristiano Ronaldo sempre foi minha maior inspiração na vida. Desde que eu era muito novo, ele era jogador do Manchester, ele sempre foi o cara que eu queria ser igual. Eu cortava o cabelo igual ele, tentava me vestir igual ele, com a manga longa aqui no cotovelo. Eu fazia tudo igual ele. Que E aí legal. hoje ele continua sendo. Então eu vejo a marca CR7 que ele construiu e eu criei a minha LG é, com o slogan de 212 Standard, né, que é o padrão da 212, porque é o que Uhum. se fala muito de mim. E, e assim, já pensando no meu pós-carreira, né, já construindo uma imagem, uma identidade, um legado, né, uma história que eu quero deixar. E com essa marca vão ser abertos várias vertentes aí. Uma delas é a consultoria online, que eu já comecei. Então, eu tenho hoje um time comigo, que eu dei uma mentoria, que eu é, instruí eles a trabalhar no caminho que eu trabalho. Então, Que legal. tudo vai passar por mim. Então, eu cuido de pessoas desde público normal, quero emagrecer, quero ficar um pouco mais forte, até atletas em preparação também. Então hoje eu criei essa parte da empresa para isso. Eu também vou fazer futuramente uma coleção de roupas com minha imagem. Assim, eu miro bem na marca CR7, então coleção de roupas, mentorias, a consultoria e tudo que envolve o mundo do fisiculturismo para pensando principalmente no meu pós-carreira, né? Muito Porque bom. assim, eu penso muito em como eu vejo o Cristiano como uma grande referência, eu quero ser uma grande referência dos outros, né? Boa. Então, eu quero que quando pensem em mentalidade, em disciplina, lembrem de mim. E aí, o cara não tenha só uma referência distante, o cara queira ser igual a mim. Então, eu quero ajudar essa pessoa com mentoria, consultoria, e o cara vestindo a minha roupa ali, a minha identidade, o cara vestir aquela roupa e ele saber que todo mundo que vai vestir aquela roupa na hora do treino é porque o cara tá em guerra ali, vai ser como um fardo de guerra e Legal. tudo isso, né? Construindo a minha imagem. Agora que eu tô. E assim, eu já tava planejando isso em mente, né? Que eu começaria a construir esse caminho a partir do momento que eu chegasse no Olímpia, né? Olha aí. Muitas pessoas falavam pra mim, faz isso, faz aquilo, faz canal no YouTube. Eu falava, cara, não vou fazer, mano. Tem quantos atletas no mundo aí, tipo assim, eu não quero ser mais um. Por mais que me dê retorno, eu não quero mesmo me dando retorno ser mais um cara que faz vídeo no YouTube, mais um cara, não, eu quero ser o melhor que faz. Então, deixa eu chegar no Olímpia, me consagrar, né, como um dos melhores do mundo, para realmente eu ser uma referência. Eu ter motivos para falar e alguém querer me escutar. Muito bom. E aí surgiu essa. Tu modelou, né, no Cristiano Ronaldo, e isso é muito bacana, porque tu teve ali não só um ídolo, mas alguém que tu entende que é ídolo, não só pelo que entrega em campo, mas fora de campo também. E isso, na minha visão, é um ídolo de verdade, né? Porque se a gente olhar só para títulos, tem muita gente que tem título, né? Eu, inclusive, tive um treinador multicampeão, mas que quando eu conheci a pessoa que ele era, eu vi que a única coisa que ele tinha era títulos. Então as pessoas, elas às vezes não olham para isso, né? Para, pô, quem é a pessoa por trás desses títulos? E tu, nitidamente, sempre mostra muito isso, né, Lucas? A tua visão, a tua mentalidade, não tem medo de falar sobre o que tu pensa, mesmo que aquilo não vai, talvez, se encaixar no hype, né? No que as pessoas querem ouvir.
E o que tu acredita que é o que te diferencia dos outros, sendo que tu não quer seguir a manada e tu quer ser tu mesmo? O que é isso que faz tu ser tu mesmo, que te diferencia dos outros fisiculturistas, dos outros atletas de modo geral? Ah, eu acho que eu sou uma pessoa que, por personalidade minha mesmo, desde que eu era criança, eu nunca fui de participar de rodinha, nunca fui de fazer algo para agradar os outros, de querer me enquadrar em algum grupo. Eu sempre, eu sempre fiz o que eu tive em mente que era o certo. Então, eu acredito que essa pessoa é verdadeira. Então, tá, você é amigo dela. Esse aqui eu não gosto, então eu quero a distância. Então, eu sou assim até hoje. Eu não faço nada por média. Eu vejo que muitas pessoas fazem por média isso, querem fazer por simpatia e, enfim, participam de rodas que nem gostariam de estar, mas porque vão participar. Então eu sou o cara assim, se eu não tiver ninguém para confiar, para acreditar e para ser meu amigo, eu fico sozinho, entendeu? Não tem problema. E questão de personalidade é isso. Eu me diferencio dos outros atletas em questão de performance, porque eu vejo que ninguém leva a sério o esporte 365 dias por ano, são pouquíssimos. As pessoas parecem que só querem pensar no, ali na reta final, né, na preparação. Eu, eu saí do Mister Olímpia, no dia seguinte eu tava treinando e fazendo dieta, fazendo cardio e tudo. Muitas pessoas param, tiram folga, tiram férias, isso aqui. Eu acho que tem um momento certo para isso. Eu acho que você tem que estar bem focado, bem, com a tua mentalidade bem travada onde você quer chegar. E eu sou assim o ano inteiro. Para mim não tem dia perdido, assim, todo dia eu acordo pensando que aquele dia vai agregar alguma coisa, sabe? Eu sempre digo que a gente no processo de preparação, quando tá secando, muita gente, quando tá na última semana, fala assim: pô, tô bem, mas nossa, se eu tivesse uma semana a mais, eu ia ficar mais seco, ia ficar melhor. Eu falo: essa semana que você queria a mais lá no final pode ter sido a primeira, que você não fez direito. Tá. Então, vou fazer uma crítica até ao ídolo nosso, né? Ao ídolo nosso brasileiro, porque eu falo mesmo, que nem você falou, eu digo o que eu penso. E se isso chegar em alguém, que bom. É, o Ramon, a gente competiu o Mister Olímpia em outubro. E ele foi o grande campeão, mérito. Só que não se viu ele treinando até agora. E aí agora em fevereiro, ele tipo voltou a treinar, tal, começaram a postar e aí as páginas fazendo isso assim: Ramon já está de volta aos treinos há 30 e tantas semanas do Mister Olímpia. Eu falei assim: já? Como assim já? A gente está em fevereiro. O Mister Olímpia foi em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Ele perdeu 4 meses de preparação. Como que é já? São 4 meses perdidos, cara. 4 meses faz muita diferença. Um mês já faria. Então, eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Para mim, isso não é ser profissional. Ele é uma grande inspiração, tem uma baita, uma história de vida, mas isso não me admira. Não me admira fazer isso, porque para mim, um atleta ele tem que viver isso até o último dia que ele for competir. Sim. E ele, como campeão, ele teria que ser a referência. Então, ele teria que sair do Mister Olímpia já na pegada, como eu vejo todo atleta fazendo, entendeu? Total. E, bom, basicamente é isso. E é o que eu faço. Eu saio da competição e eu já começo a preparação para o outro ano, tanto que eu contei. A gente começou, se não me engano, foi 48 ou 49 semanas. E aí falam que o cara já está em preparação com 30. Então, eu Tu acho que tá isso faz contando uma grande diferença. desde que saiu do Olímpia, né? Desde que desceu do palco, tu começou a contar. Agora é semana um, né? Sim, a gente já Exato. na hora colocou em planilha, compartilhado a planilha no Excel e já começou a ver o que que vai ser feito em cada semana. Eu já É, sei o que eu vou fazer daqui um mês, daqui 2 meses, sei tudo. A sim, transição, a preparação. muito bom. É Ó, uma coisa que, assim, isso não faz ser melhor que ninguém, mas é um tipo, é um estilo de atleta de personalidade e profissionalismo que eu admiro. Por isso eu sou assim. Então, sim, pessoas assim me admira e eu vou me inspirar em pessoas desse jeito, entendeu? Por isso que eu gosto muito dele, já trabalhei com ele na mesma empresa e tudo, mas não é uma inspiração para mim. Não é sim. uma inspiração de profissional, entendeu? Eu tenho outras inspirações. Tanto que minha grande inspiração, meu ídolo, nem de fisiculturismo é, né? Aí que tá, Cristiano Ronaldo, né? Até Sim. porque, assim, se tu quiser, o que as pessoas fazem é modelar muito os ídolos que eles têm, né? E querer repetir exatamente igual, só que às vezes não vai funcionar pra ti. Porque Uhum. talvez pra ele ficar 4 meses parado, cara, funcione pra aquilo que ele quer. Sim. Mas se tu quiser repetir isso, ou quem acompanha ele
fizer a mesma coisa, cara, não vai dar certo para 99,9% das pessoas. Porque assim, eu vejo muitas pessoas falarem, né? Não, mas o cara fica metade do ano sem se preparar e mesmo assim, olha como ele tá, e mesmo assim ele ganha e tal. Eu assim, tá, então imagina se ele tivesse todos os meses, como que ele ia estar então? Então, pra mim, a minha visão é sempre pra mais, entendeu? Eu quero ser o melhor que eu posso. Eu quero saber qual que é o máximo potencial do meu corpo, entendeu? Do ser humano Lucas Garcia. Então, eu ficaria com Isso essa que, curiosidade. isso que a gente fala que é a mentalidade de atleta, né? Não é tu ser atleta só na competição ou quando a competição tá se aproximando. É tu ser todo dia, é tu viver aquilo ali, né? Porque, cara, tu ama, porque tu doa a tua vida, tu entrega a tua vida pro esporte e o esporte te devolve essa vida, né? Então, e Viver. tem isso também, né? A questão do amar, né? Eu comecei a fazer isso antes de competir, não competia, porque eu amava. Então, pra Uhum, mim, não faz nem sentido eu ficar sem treinar, sendo que é algo que eu sim. gosto, né? Vai Se te eu posso fazer prejudicar, algo, não é pela competição também, né? sim. O que você gosta de fazer? Eu gosto de passear no shopping. Por que você não vai passear então? Entendeu? Eu Uhum. gosto de treinar, então eu treino. É. É igual o Então, trabalho, né? O trabalho, porque o esporte é um trabalho para o atleta e trabalho é a mesma coisa. Eu falo, né? Muitos anos atrás eu pensava assim, quero me aposentar cedo. Só que eu entendi por que eu queria me aposentar cedo, porque eu fazia algo que eu não gostava. Foi depois que eu parei com a minha carreira do esporte, comecei a trabalhar com algo que eu não gostava e eu só pensava assim, quero juntar o dinheiro para um dia não precisar fazer mais nada e que seja cedo, né? Tinha uma ideia na cabeça. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o que eu amo, eu vi assim, cara, eu nunca vou me aposentar na vida. Porque se eu me aposentar, eu tô morto. Entendeu? Então, quem trabalha e trabalha com o que gosta, faz o que gosta, não quer deixar de fazer. Quer fazer até de sábado, domingo, feriado. Aliás, não existe, não muda nada. Sábado, domingo e feriado, né? Porque para quem tem um não. propósito, tem um objetivo, o objetivo não tá nem aí para que dia é hoje. É dia de fazer, é dia de É. vencer. E eu ainda mais antes de ser atleta, que eu trabalhava normal, como todo mundo, para mim aquilo era trabalho, entendeu? Sim. Eu pegar o carro, trânsito, estresse, papel, conta, escritório, aquilo para mim era trabalho. Até aconteceu há poucos dias, eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu tenho meus cachorrinhos, que são meus filhos. E aí eu tava saindo, tipo, arrumando minhas coisas pra sair. Aí na hora que eu começo a arrumar minhas coisas pra ir pro treino, a minha cachorra já fica toda oriçada, né? Que ela não quer que eu saia. Daí eu peguei, fui abrir na porta e a minha esposa falou assim: Ah, o papai tá indo trabalhar. Aí eu peguei, caraca, mano, eu tô indo trabalhar. Eu tô indo treinar, pô, mó gostoso, é minha diversão, né? Todo dia eu vou. Não vejo como um trabalho, né? Mas é um trabalho. É isso aí. Esse é um nível assim que, cara, muita gente sonha com isso, né? E a gente tem que lembrar todo dia disso, Lucas. Quem tá ouvindo aqui, né, cara, se tu tem a oportunidade de ganhar a tua vida fazendo o que tu ama, sabe, tu é 2% da população no mundo. Então tu não pode esquecer de agradecer por isso todos os dias e agradecer como? Honrando essa oportunidade que tu tem, que tu criou, né, que Deus te abençoou de poder fazer o que tu ama e ainda ganhar dinheiro, ganhar a tua vida com isso. Mas todo mundo tem essa possibilidade, só que muitos não têm a coragem, né, de arriscar, de largar É, aquele emprego para, cara, não vou apostar para ver se vai dar certo, vou fazer até dar certo. O Cristiano Ronaldo falava muito isso, né? Não vou fazer para ver se vai dar certo, eu vou fazer até dar certo. E quando der é, certo, eu vou continuar. Conor McGregor fez a mesma coisa, não sei se tu já viu a história dele, mas o Conor não. McGregor era encanador, trabalhava junto com o pai dele, né, lá na Irlanda, e não tinha referência na Irlanda de um lutador que entrou no UFC, que ganhou a vida com isso, e ele decidiu que ele ia ganhar muito dinheiro com o UFC. Ele tinha até na época, quando eu vi essa história, né, ele tinha um Peugeot velho, assim, um carro velho caindo nos pedaços, e já estava com a mulher que se tornou a esposa dele, e aí chegou um dia, ele já estava lutando amador, assim, lutando algumas lutas que nem dava dinheiro, mas ele chegou e ele olhou para a mulher dele e falou assim: Eu vou vender o carro e eu vou parar de trabalhar como encanador. E em 2 anos eu vou estar no UFC. Adivinha o que aconteceu? O que ele falou. Exatamente isso. Só que quando ele chegou pro pai dele e falou, cara, vou parar de trabalhar contigo e tal, foi uma briga absurda, né? O pai dele falou, cara, tu tá ficando louco da cabeça, isso não existe, tu tá enlouquecendo, que ideia é essa e tal, né? É a coisa que te dá sustento, mas dava um salário pequeno para ele, mas ele falou, não, em 2 anos eu vou estar no UFC. E foi exatamente o que ele fez. Então exige um alto nível de coragem e de risco. A gente tem que tomar risco para crescer. Mas isso tem que ser inteligente, estratégico, né? Não só, vou tomar o risco e vamos ver o que vai dar. Não, não é assim.
vou fazer tudo que tem que fazer para dar certo. Tem que estar consciente do que o processo exige. E a gente sabe que o processo, né, Lucas, não é fácil para ninguém que quer chegar no topo aonde tu chegou e onde tu vai ainda chegar mais, num nível ainda mais elevado daqui para frente, que isso é certeza. Qual é a parte mais difícil desse processo? E pegando o teu processo, qual é a parte mais difícil de ser um fisiculturista, de viver 24 horas por dia o fisiculturismo do mais alto nível? Qual que é a parte mais difícil disso? É dentro do esporte? É fora do esporte? É na família? Onde é que é a parte mais difícil que tu enxerga? Eu acho que em cada época do ano vai ter uma parte mais difícil. Eu não digo uma só, não. Porque na preparação, a parte mais difícil é o social, é a família, é você conseguir dar atenção para os outros sem estar com cara feia, realmente você está ali de corpo e alma, porque a gente fica debilitado por conta de dieta e perde emoção. A gente fica sem emoção, fica frio. Agora, por exemplo, na fase que eu tô numa fase off. A dificuldade agora é eu comer. Eu tenho que comer muita comida e contra a minha vontade. São quilos e quilos de comida por dia, sem o menor prazer, e você tem que comer, e acabou. E aí, com isso, você começa a aumentar muito o teu peso, você começa a ter dificuldade para fazer coisas no dia a dia porque você tá pesado, dói as costas o dia inteiro. Mas eu nem penso nisso como dificuldades, assim, no meu dia a dia. Eu não penso, nossa, que difícil que tá, nossa, que dificuldade. Eu só aceito e vou fazendo, sabe? Eu só realmente pensei porque você falou. Mas se eu fosse falar assim das minhas ideias do dia a dia, qual que é a dificuldade de ser fisiculturista? Nenhuma. Nenhuma. Eu adoro tudo que eu faço, não tem dificuldade nenhuma. O meu maior medo, eu diria o meu medo de ser fisiculturista no meu dia a dia é me machucar. É o Uhum. meu maior medo, assim, minha maior preocupação é eu no treino me machucar e eu saber que eu vou perder meses. Sim. Mas é isso. Inclusive, falando nisso, né, nesse medo de se machucar, entendo que é um medo de todos os atletas que vivem para o Né? esporte, porque a gente sabe que uma lesão tira a gente do jogo, um problema de saúde pode tirar a gente do jogo também, seja por um tempo ou para toda a carreira. E semanas antes do Mister Olímpia, tu teve uma lesão, né? Eu lembro que no dia tu me mandou, inclusive, lá a foto do teu posterior de É. coxa e tal, que Foi no campeonato que eu ganhei a vaga. foi. 6 semanas antes, né? Sim, Para 6 Santos, semanas foi antes isso? eu tive um rompimento do posterior. E aí a coxa toda roxa, assim, né? E eu lembro que Sim, naquele dia tu me mandou a foto e tu falou assim, cara, não vai, isso aqui não vai me parar. Eu falei, caraca, que absurdo, né? Porque tu sim, eu lembro. decidiu, aconteceu, tu sentiu muita dor naquele dia, tu ficou quantas semanas sem treinar a perna? Ah, eu acho que eu fiquei assim, sem treinar direito mesmo, eu não treinei mais. Mas Não assim, treinou mais perna? 2 semanas depois eu comecei a dar uns estímulos, assim, um exercício por semana, com um garrote na minha perna, tipo, fazendo uma restrição de fluxo, porque com isso você consegue pegar menos peso e dar um estímulo como se você estivesse com mais peso, né? Mas durante as 6 semanas aí eu não treinei praticamente, né? Praticamente não teve treino. Mas eu sentia muita dor, eu mancava, era difícil de dirigir, foi horrível. Uhum. Mas nem isso te parou, né? Porque tu decidiu, naquele momento, assim, de dor, cara, isso não vai me parar, né? E tu Os continuou. grandes atletas do mundo, de todos os esportes, eles têm uma arte, é a arte de falhar, né? Uhum. Às vezes, quando alguma coisa acontece, né, você falha, você perde, você se machuca, no momento, óbvio, na hora você vai ficar triste, vai ficar frustrado, vai apagar tudo da sua mente, você só vai pensar que deu errado. Mas depois que o sangue esfria, a cabeça esfria, você raciocina, é, não vou dizer que eu fico feliz, mas eu já sei que quando alguma coisa assim acontece é porque coisa boa tá vindo. Uhum. Antes de melhorar, piora, né? Sempre. É o que eu falei no começo, é pra ver se você quer mesmo isso. Você quer de Exato. verdade. São os testes, né? Que parece Tetos. que Deus coloca assim, cara, vamos ver se tu quer mesmo isso, Sim, né? e Porque eles se tu fortalecem, faz, tá? E eles fortalecem, te deixa mais forte e faz você valorizar mais quando você ganha. total. Cara, muito bacana, né, Lucas? Porque enxergar todo esse processo que tu vem fazendo, aproveitar um momento de crescimento da tua modalidade, alcançar os resultados que tu vem alcançando, né? Mas construir isso de um modo consciente, demonstra claramente como é um modelo de atleta que a gente precisa ter cada vez mais, né? Porque os atletas eles precisam ser conscientes do preço que precisa ser pago
para chegar no topo, né? A maioria pensa que, vou chegar no Mister Olímpia só treinando, só tomando hormônio, fazendo o que todo mundo faz. Só que o que os campeões fazem é muito diferente do que o que todo mundo faz. E o muito diferente, às vezes, não é muitas coisas a mais. É fazer certo todo dia por muito tempo. E com esse certo todo dia por muito tempo, tu vem também furando bolhas, né? Agora, inclusive, há poucos dias atrás, tu saiu em mais uma reportagem do Globo Esporte, né? Um canal de comunicação assim que há pouco tempo a gente tem o fisiculturismo entrando, furando essa bolha. Inclusive, eu e o Diogo estivemos num podcast um tempo atrás, no ano passado, e o Diogo falou isso lá no podcast, né? Profetizou assim, cara, vocês vão ver nos próximos meses o fisiculturismo furando bolha do mercado fitness, né, de suplementação e tal, e entrando em outros mercados. E agora a gente teve isso, essa notícia que saiu, né, essa reportagem tua dentro do Globo Esporte. Na mesma semana, se eu não me engano, foi o anúncio ali do Ramon Dino como contratado do Subway, né? Como que tu vê o fisiculturismo furando bolhas? Tu acredita que é de fato assim algo que vai acontecer cada vez mais? Talvez o fisiculturismo vai começar a entrar em Red Bull da vida, essas marcas que estão há muito tempo em outras modalidades e ainda não estão no fisiculturismo? O que tu enxerga, sendo que tu é alguém que vive isso 24 horas por dia? É meu sonho isso. Patrocinadores globais, né? Red Bull, sei lá, Volkswagen, Uhum. Vivo, claro. Mas eu acho que ainda existe muito receio das marcas de se comprometerem com esse esporte, porque por conta de hormônio, né? Por conta de se atrelar muito o fisiculturismo ao hormônio apenas. Então, eu acho que pode acontecer, mas pode levar mais tempo ainda, porque ainda se fala muito sobre isso. E a gente não passa muito uma imagem de profissional, né? A gente, quando vocês conversam comigo, você vê que existe um profissionalismo, quando você conhece um atleta, mas quem vê de fora não vê isso, entende? Não vê um atleta sério, um- só vê um cara que puxa ferro e toma injeção, entendeu? Que é o que sempre foi, que todo mundo sempre acreditou, né? Então acho que pode acontecer, mas isso vai levar muito tempo até todo mundo entender como é que funciona, o que que é. Eu acho que, sinceramente, eu acho que isso é só uma onda que estão aproveitando de hype, sabe? Eu acho Uhum. que é literalmente as marcas se aproveitando do hype, porque querendo ou não vai dar retorno, vai dar lucro. Por exemplo, um Ramon, ele tem muitos fãs, né? O cara tá com 7 milhões de seguidores, então ele é uma referência para muito jovem. Sim. O Samba, eu imagino que seja um público mais jovem também, Pode ser que mas eu seja acho que pode ser que seja uma campanha mais pontual, né, da marca colocar aí, mas talvez ainda elas tenham esse medo que tu falou, né, de atrelar a marca ao eu tenho, atleta no eu tenho longo cer- prazo. Eu tenho certeza que tem medo. Eu não li todos os comentários da propaganda dele, mas vai aparecer muito mais fãs, né? Porque realmente ele tem uma legião muito grande de fãs comentando lá que Uhum, gostaram. Mas se você, às vezes, se você caçar a fundo ali, você vai ver um imbecil ou outro falando, colocou esse bombado aí. Ah, uhum, esse cara. Sempre tem essa coisinha. E mesmo quem não comenta, é o pensamento da grande população, da grande massa, entendeu? uhum. Mas o que eu percebo também é que, claro, o atleta de alto nível, atleta profissional do fisiculturismo tem isso, né, mas talvez aquele influencer que é fisiculturista, já competiu alguma vez, mas ele é mais influencer do que fisiculturista, esse já tá entrando mais com essas marcas, né. É, pode ser. E assim, sinceramente, a mídia, ela só tá pagando o preço do que ela mesma fez. Porque ela poderia agora tá surfando numa onda e lucrando muita grana, tanto as empresas de jornalismo quanto os patrocinadores. Só que foram eles mesmos que queimaram Sim, o fisiculturista. Ao longo de é, todos esses anos, todas essas décadas, qualquer coisa que acontecia, os caras atrelavam ao fisiculturista. Ah, morre por causa de bomba. Ah, morre não sei o quê. Aí o cara, assim, o cara bateu na namorada. Fisiculturista bate na namorada, né? Você não vê advogado bate na namorada. Você vê homem bate na namorada. Mas quando é fisiculturista, eles sempre pegam pra esse sensacionalismo. Então, eles fizeram isso durante muitos anos. E Uhum. agora eles poderiam estar surfando, só que eles não. Eles fizeram tanto a mente das pessoas, né? Que se eles saírem falando a rodo, eu acho que eles vão tomar crítica também. Sim. Eu acho que é uma É coisa verdade. realmente de longo prazo, sabe?
imagino que um dia assim a gente pode chegar no nível de grandes marcas. Os Estados Unidos é desse jeito. O Flex Lewis que eu falei que eu conversei, o maior campeão, ele, né, a marca dele, ele como atleta, ele é patrocinado pela Monster já há muitos anos. Então, lá nos Estados Unidos, você anda na rua, anda no mercado, a gente quando viaja para competir, tá fazendo compra, e a gente fica muito evidente que a gente vai competir, né? Porque a gente fica realmente muito seco, veia para todo lado, o rosto. E as pessoas param a gente na rua, no mercado. Falam, nossa, você é fisiculturista, que legal. Você vai no Mister Olímpia. É uma pessoa assim, eu não tô falando um cara fortinho, eu tô falando uma senhora. Tô falando uma pessoa que não tem nada a ver com esporte, que certamente nunca entrou numa academia. Admira, tem gente que pede para tirar foto sem nem te conhecer. Isso acontece muito nos Estados Unidos. As pessoas te param para elogiar. Sim. Aqui, todo dia, se eu vou sair na rua, eu já sei que eu vou receber um olhar torto. É normal. É normal. Tu Todo ainda lugar. percebe isso assim, nitidamente? Com certeza. Com certeza. Cada vez mais, né, Lucas? Porque tu tá cada vez maior. É. Mas, tipo assim, você vê que, por exemplo, uma criança, ela olha e ela olha, tipo assim, né, com a boca aberta, ou seja, tá admirando, tá achando impressionante. Agora, se você já pega uma pessoa de mais idade, ela olha, tipo, fazendo careta. Ela olha fazendo assim, ó. Pessoa condicionada pelo que a mídia Pelo trouxe, que a né? Faz mídia fez. e mexe a cabeça, e faz assim, ó, tipo, sabe? Muita gente faz isso. É certeza, se eu sair de casa, eu vou ver. Então, essa é a grande diferença. Eu nunca vi isso fora do Brasil. Nunca. Olha só. É. Então Eu acho que é vai de levar fato tempo. um esporte que a gente precisa lidar com esse condicionamento que foi feito. E é muito mais no Brasil, porque parece que É no Brasil cultural. existe, né, a cultura de julgar sem saber, né? Primeiro julga, depois vai buscar saber um pouco, né? 1% do que julgou. Infelizmente é assim e a gente tem que lidar com isso, mas não pode se deixar abalar nunca, né? Tu já se deixou abalar por isso em algum momento? A crítica Não, já te pegou? Ou não? Isso sempre foi combustível, como tu falou? nada. Eu vejo muita gente olhando feio, eu vejo gente tirando foto assim com o celular escondido. Quando eu vejo, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa assim, eu provoco, eu faço tipo, faço assim, eu mostro que eu vi, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que eu não vi, Sim. e eu É quero bom, mostrar né, pra ela para que eu vi. trazer consciência para a pessoa. É, mas, tipo, isso nunca me desanimou, não, cara. Desde que eu era moleque, tipo, adolescente mesmo. Eu treinava na academia do prédio, passava criança assim na janela da academia, e eles paravam e ficavam assim na janela olhando eu treinar, tipo, de boca aberta, e eu achava o máximo. Sempre Aham. gostei, eu sempre gostei de ser diferente. Cara, e esse condicionamento, né, que a mídia criou, que muita gente entendeu de uma maneira que ainda hoje se fala muito, né, que o fisiculturismo é para quem toma bomba, né, o bombado é burro, tudo isso. Quanto tu diria que o fisiculturismo é tomar bomba? Ou seja, quanto por cento é fisiculturismo fazer injeção ali todos os dias? Quanto isso representa no fisiculturismo de alto nível? Pô, agora você me pegou, uma porcentagem. Ó, o que eu posso dizer é que assim, até foi uma comparação que eu escutei faz um tempo atrás. O pessoal gosta de falar assim, ah, o anabolizante é a cereja do bolo, né? Uhum. Aí vem o cara que provavelmente é um frustrado que nunca conseguiu nada e fala assim: só se o bolo for de cereja, né? Que a cereja é o bolo, ou seja, é o mais importante. Não, na verdade, quando a gente fala sobre porcentagem, eu diria que o bolo inteiro é a genética. No Uhum. fisiculturismo é a genética. Legal. E aí depois eu acho que vem a parte dos esteroides, dos hormônios, entendeu? Porque se o cara não tem a genética, daí ele pode tomar o que for, ele não muda nada. E tem cara que nunca tomou nada e fica bom, entendeu? Tem caras que nunca tomaram nada com um físico melhor do que um cara que já toma. Acontece muito. Então, as pessoas de fora, na verdade, atrelam que o mais importante é isso, e não é. Na verdade, vem a genética, vem acho que o treino, cara. O treino é o que manda também, porque se você pegar pra ver, por exemplo, você passa na frente de uma obra, você vê um pedreiro. O que que aquele cara come? Meu, ele come tudo que ele vê na frente dele. Sim. Arroz, feijão, linguiça, farofa, ele come um monte, ele não pesa, ele não mede. Só que o treino do cara, que é o trabalho braçal dele, é pegado o dia inteiro e os caras são fortes. Então, eu acho que depois vem o treino. Uhum. Legal. Nessa ordem, assim, mas.
É difícil falar isso, porque é individual, assim, cada corpo vai responder de um jeito. Tem gente que Mas vai é se dar isso que bem sem injeção nenhuma. por isso que o senso comum, né, às vezes tem essa visão, por não entender nada do processo, acho que vai tomar bomba e vai se tornar Mister Olímpia, né? Não, de Vai forma ser alguma. como o Arnold. Se fosse assim, tava cheio de Mister Olímpia na Smart Fit. Exato, exatamente. Na Smart Fit, se você perguntar para um por um ali, eu tenho certeza que 90% dos que usam mais do que eu. Olha Entendeu? só. Olha só. É. E hoje está tendo assim um movimento muito grande de fisiculturismo natural, né? Como que tu enxerga essa onda do fisiculturismo natural? Eu Sendo que acho tu competiu excelente. muitos anos, né? Tu Esse- competiu muitos anos natural ganhando de sim, hormonizado. eu acho excelente. Eu acho que a melhor maneira de você, antes de se jogar de cabeça no esporte, querendo ser um Mister Olímpia, querendo ser um profissional, é você passar por essa etapa, porque se você tiver uma boa genética, condição genética de chegar lá, você vai saber logo nessa etapa. Se você competir natural e já você se destacar, entendeu? Uhum. Porque o natural que tem uma boa genética, ele já vai se destacar, ele vai construir massa muscular, ele vai ficar bom. E quanto mais tempo você conseguir prolongar, né, essa fase, né, mais tempo ficar natural, mais responsivo você vai ser quando você começar com hormônios. Aí Olha você só, vai precisar de menos. legal, muito bom. Então tu vê como algo muito positivo para o Totalmente crescimento do positivo. fisiculturismo geral, assim, e não como uma Sim. disputa, porque tem gente encarando isso como uma disputa, né? Pelo que eu vejo, assim, o Não, não. fisiculturismo natural é melhor do que o hormonizado, aí uns falam, né? Existe uma guerra, assim, que se criou também, mas existe essa visão de levar o esporte para um nível muito mais elevado mesmo. Eu acho que é Eu um acho que pode. belo. Uhum, pode falar. Pode. Não, eu ia só dizer que eu acho que isso que tu falou agora é um belo recado também para os Bom, jovens, né? Que estão entrando, começando e achando que, pô, vou ter que consumir alguma coisa e tal. Até na minha época tinha. Eu fazia mais musculação e tinha pessoas lá que, cara, consumiam alguma coisa, mas tu olhava e disse, cara, pra quê? Né, que eu conheço eles até hoje eles nem treinam mais. uhum, Então era uma moda, enfim. E Eu acho que esse pensamento teu, ele traz essa confiança para a pessoa não fazer isso logo de cara e ter esse autoconhecimento mesmo, né? Levar por mais tempo. Uhum. Eu acho que pode ser tratado como uma seletiva, sabe? Uma a etapa. base, né? A base. É uma Uhum. base, tipo, para você competir com os harmonizados lá na federação normal, você tem que passar pelos campeonatos naturais, porque ali você vai sentir na pele o que é fazer uma dieta restrita, fazer uma preparação, treinar sem ter energia. E isso ali é uma prova de fogo ali. O cara, quando fizer isso, ele vai ver se ele gosta ou não, sabe? Se ele vai querer Total. Uhum. para sempre ou se ele não vai querer nunca mais. Eu sempre falei isso. E vai ver a questão do potencial dele, se ele vai se destacar sendo natural ou não. E aí vão ter os caras que, pô, tem um potencial, vou partir para a Federação de Hormonizados para ver onde eu posso chegar. E vai ter os caras que, mesmo tendo potencial, eles vão falar: não, eu não vou arriscar minha saúde, não vale a pena, não quero pagar esse preço, vou ficar por aqui mesmo. E vão ser excelentes atletas naturais. Uhum. E aí o cara tem que ter uma pessoa do lado para falar também quando não, tipo assim, ó, não dá para você, sabe? Sente e chora, procura outra coisa, porque você não nasceu pro esporte, infelizmente. Isso Todo aí. mundo queria ser o Ronaldo quando era criança e poucos se tornaram um Ronaldo, então aceita, E né? isso é algo muito importante, né? A pessoa ter a capacidade de admitir, testar, fazer o que tem que ser feito e chegar no ponto de admitir, não, cara, isso aqui não é para mim, não tenho genética para esse esporte, né? Igual se a gente colocasse, por exemplo, o Michael Jordan, ele jogou, né? Jogou beisebol por um tempo, Mesmo. 2 anos, inclusive, e teve uma boa performance, mas ele viu que, cara, não é aqui. Minha zona de performance mesmo é o basquete. E aí ele volta pro basquete e tem uma ascensão absurda ainda, né? Então, viu Uhum. que a genética dele, todo o processo dele se adaptava muito mais ao basquete do que ao beisebol. Nossa, eu acho que, e pensando agora, isso é o que mais falta no fisiculturismo, sabe? Desde o amador. É o cara conseguir ver que não é pra ele, sabe? Uhum, Porque geralmente são desses caras que vêm os problemas. total. Esse cara que vai abusar cada vez mais e vai ferrar com a saúde até tirar a própria vida. Sim, E sujar a imagem do esporte, né? Geralmente é dessa galera. Se eles percebessem antes, acho que diminuiria bastante o preconceito também. com certeza. É. Lucas, agora encaminhando para o final aqui do nosso incrível episódio,
Eu queria te perguntar assim, cara, o que que a gente pode esperar do Lucas Garcia em 2026? Eu trabalho com visualização e eu estou visualizando para esse ano eu, eh, sendo separado dos demais, eu e o Keone, né, eu e o campeão atual. Como você falou, cada ano é um ano, eu fui terceiro, mas esse ano eu não sou nada, eu tô zero igual todo mundo. Então eu tenho que buscar de novo esse terceiro e se eu quiser um segundo, mas pensando com otimismo, pensando que vai dar tudo certo, que eu vou cumprir com todos os afazeres do ano, eu miro aí o segundo lugar ou o primeiro, né. Assim, sendo bem realista, eu teria um grande campeão esse ano com um erro do campeão. Sendo bem realista, assim, o cara está um degrau acima ainda. Ele começou antes, ele saiu na frente, ele é um fenômeno genético, ele é muito bom. Mas eu tenho condições ali de incomodar, de ser um segundo e de, eventualmente, com um erro dele, até ganhar. É o que eu tô visualizando, assim, eu tô trabalhando desde que eu saí do último Olímpia pensando nisso. Muito bom. E a gente confia nisso, né? Porque tudo que tu visualizou até então, tu já Tem dado realizou, certo. porque tu trabalhou por isso, né? Não adianta a gente visualizar e acreditar que só sonhar, né, enquanto a gente dorme, vai fazer a gente realizar quando nós estivermos acordados. É o trabalho. Como que eu não vou acreditar em mim, né? Se tudo que eu visualizei acontecer, aconteceu, né? É É o que eu isso. falo. E eu tenho um grande problema de, não sei se é um problema, né? Isso me faz bem às vezes, que é eu nunca ficar orgulhoso de mim mesmo, né? Nunca fico, porque eu sempre sei que eu posso mais, entendeu? Humildade. A Eu não consigo olhar um terceiro lugar e pensar, putz, sou o terceiro do mundo. Não consigo olhar isso. Que nem eu falei pra você, pra mim, tipo, o pessoal falava que treinava do meu lado, tanto faz. Na minha cabeça, eu perdi pra dois. Esse é o problema, entendeu? Eu perdi pra dois, eu não ganhei de todo mundo que tá atrás. Então eu não sou o terceiro melhor do mundo, eu perdi pra dois. E eu não quero mais perder, entendeu? Uau. Essa é a mentalidade de alguém que continua avançando. Muito bom, cara. E agora, para a Hum. gente fechar com chave de ouro, assim, qual é o conselho que tu deixaria para todas as pessoas que desejam chegar no topo? Bom, é, tem que fazer o que ama, tem que fazer por prazer, tem que se encontrar no que você gosta. E como dizia o Ayrton Senna, né? Se é para começar alguma coisa, que faça bem feito e que dê o seu melhor, né? Ou faz direito ou não faz nada. Então, se você espera chegar no topo, você tem que fazer tudo o que é possível, né? Tem que fazer tudo que está ao seu alcance. Visualizar diariamente quando deita. Tem pessoas que têm conexão com música, eu tenho muita conexão com música, então quando eu coloco o meu fone, eu coloco uma música mais vibrante ali, mais emocional, eu deliro, eu viajo na maionese, assim, eu visualizo eu ganhando, eu visualizo eu competindo. Isso me faz muito bem, isso me faz trabalhar melhor. Então você ter o poder da visualização e quando você não está visualizando, você está fazendo tudo o que você pode. Eu acho que se você fizer isso todos os dias, sem cansar, porque você ama, e quem faz o que ama não cansa, você vai chegar no topo. Sensacional, cara. Que Muito aula. obrigado por essa aula, né? Literalmente essa aula. E se tu que está acompanhando esse episódio, gostou do episódio, isso agregou na tua vida, na tua jornada esportiva, empresarial, deixa um comentário aqui para a gente saber que fez sentido para ti. Aproveita para se inscrever no canal, acompanhar os nossos próximos episódios. Acompanhe o Lucas, que também está aqui na descrição do episódio, os nossos perfis. E nós nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu. Obrigado.